Olá, família CDC. Olá, Brasil. Olá, mundo. Né? É com muita alegria que nós acolhemos cada um de vocês para esse momento muito especial, que é a ideia da nossa escola de promover e facilitar e estreitar a comunicação família-escola, escola-família e ambos com Deus. Então, será uma série de conversas, de bate-papo, né, bem descontraída aqui, mas com temas extremamente relevantes. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre 3 temas principais que estão norteando, né, as atitudes aqui na escola, todos os trabalhos. E um deles, a autoridade, a ordem e também a verdade. E para esse bate-papo, estamos aqui com pessoas maravilhosas, né, que fazem parte dessa turma maravilhosa, desse corpo sensacional que é a família CDC. A gente está aqui, com o Júlio e Dainara, né? Isso, olha só que coisa maravilhosa, né? 27 anos de casado, 3 filhos, ó, que beleza, show, que parabéns para você, né? E fisioterapeuta, biólogo, educador, apaixonado por lidar com pessoas. Júlio, por gentileza, fala um pouquinho para a gente. Você. Ô, Paulo, é um prazer estar aqui. Bom dia, família. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bruna. Bom dia. Para mim é um momento muito especial participar desses encontros, onde que a gente debate, coloca aquilo que a escola pode trazer para oferecer para as famílias, para melhorar o convívio, para desenvolver a vida dos nossos alunos, é fantástico. Isso. Então, nós estamos aí para acrescentar cada dia mais na vida de todos. Ombreando essa pessoa maravilhosa que é o Júlio, está conosco também aqui a Patrícia, né? Mãe da Maria Luísa, psicóloga, né? Pós-graduanda em terapia cognitiva e comportamental, tem muito a oferecer, trabalha aqui na escola também conosco e vai nos ajudar nesse processo. Com certeza. Já faço parte da escola desde que ela abriu, sou apaixonada pelos propósitos da escola, que assim, a gente aqui nos bastidores, a gente faz um trabalho com os alunos e agora com essa oportunidade que a gente tem, a gente consegue levar também para as famílias o que acontece aqui um pouquinho, para que eles também possam aproveitar em casa algumas coisas que a gente consegue trabalhar com eles, para que seja extensivo, para que o trabalho seja mais assertivo. Ah, que beleza. Quando a comunicação é próxima, né, bem efetiva e afetiva, ela produz um resultado maravilhoso. Conosco também, nossa querida Bruna. Obrigada. Né, nossa querida Bruna, nosso estimado Rafael, esposa do Rafael, casada há 7 anos, que beleza, psicólogo também, né, e tem um amor muito grande pelo cuidado com os pequenininhos, né, e também pelos grandinhos, né, ela sempre quer contribuir e nos dá a alegria da sua presença aqui hoje, Bruna, por gentileza. Sim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro demais. E poder levar informação, né, direcionamento para os pais também, além desse trabalho que a gente já faz com as crianças, adolescentes aqui na escola, e trabalhar com essas vertentes, né, essas virtudes, que é a verdade, a autoridade e a ordem também, que é muito importante para a gente. Isso, ótimo, bem assim. Mas faltou, né? O Paulo Giovanni. Eu ia falar nesse exato momento, né? Então eu tenho uma alegria muito grande, né? Eu sou o Paulo Giovanni, o Paulo da Leninha, casados há 33 anos, temos 2 filhos, maravilhoso, né? Sou diácono da Igreja Católica, sou educador, sou formado em Ciências Biológicas também e tenho a alegria de poder participar desse corpo maravilhoso de profissionais que eu falo para vocês com toda certeza. Não é rasgando seda, tá bom? Mas vocês me fazem um Paulo melhor todo dia. A convivência com esse ambiente maravilhoso nos torna cada vez melhores, né? Nossa, bom demais da conta. Amém. Fala lá um parente antigo meu, um distante meu, né? Guimarães Rosa. Ele fala que é dos bons quem fica melhor. E eu sou um desses privilegiados, porque eu estou junto de pessoas maravilhosas, né? Vou te contar. A minha avó, ela é Guimarães e é prima do Guimarães Rosa. Vai sair um livro da família e a minha família vai entrar. Só, gente, no final das contas, todos somos parentes. Vai ajudar, olha que vai puxando lá no fundo, né? Isso, mas é bem assim que funciona. Eu acho que
Uma das coisas também essenciais quando a gente fala de família, de convivência, de história, né, de experiências que são passadas, né, isso é muito importante. E uma coisa que eu não abro mão de maneira nenhuma é que a palavra de Deus possa permear todo momento, né, de conversa, quando esse tema é a família, quando esse momento de discussão envolve o comportamento das pessoas, emancipação de pessoas, torná-las pessoas melhores, né? Então a palavra que eu tenho para nós hoje, que penso vai nortear toda a nossa conversa, é Provérbios 6, do versículo 20 até o 23. O escritor sagrado fala para nós nessas palavras: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os em teu pescoço. Quando caminhares, ele te guiará. Quando te deitares, ele te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada. A lei é luz. As repreensões da correção são o caminho da vida. Olha só, é para que pais, mães, professores, famílias, a gente entenda uma coisa de uma vez por todas. Viver essa autoridade não foi uma coisa que nós criamos, mas é algo que o próprio Deus nos revestiu. Essa autoridade de poder dar para os nossos filhos condições para que eles sejam pessoas melhores, para que eles possam fazer desse mundo um mundo muito melhor. Então, quando o papai e mamãe eles assumem, né, essa responsabilidade e absorvem essa autoridade, eu tenho certeza que a família vai ser muito melhor, né? Vai ser muito, muito, muito melhor, porque a autoridade ela vai sempre nortear os nossos caminhos e vai nos dar luz, né, para onde a gente precisa ir, precisa estar. E a gente vai discutir esse tema da autoridade, né, seja ele no contexto familiar, no contexto religioso, no contexto, né, também escolar, e a visão também, né, das nossas psicólogas aqui, dessa questão toda do comportamento, do como a gente vai trabalhar isso de maneira mais efetiva dentro das nossas casas, também no ambiente escolar. Então, essa questão da autoridade, né, Paulo? Tirar que não é autoritarismo, né? Não é de repressão, de reprimir, mas se mostrar, né? Se mostrar com autoridade. Então, através dos valores, aí, no tocante à família, através dos valores que os pais demonstram para os filhos, do seu comportamento, como lidam, como vivem em sociedade, como vivem dentro de casa, e os filhos veem isso e tomam para si. Então, quando os valores são bem construídos dentro da família e os pais demonstram isso claramente, os filhos entendem, respeitam e trazem para dentro da escola. Então, é importantíssimo isso. Então, o termo de autoridade é aquele que se apresenta, né, dentro da família através dos valores que eles têm dentro e fora de casa. Realmente é importante destacar isso. Eu até estava conversando com o Paulo, alguns dias atrás, sobre essa linha tênue entre autoridade e autoritarismo, em que muitas pessoas falam que, mas lá atrás funcionava. Meu pai era rígido, era impositivo, era autoritário, mas isso não cria relacionamento, a gente não consegue se vincular com eles dessa maneira. A gente cria distanciamento. E na prática, né, na teoria, isso funcionava anos atrás. Eu não creio que funcionava, mas na prática a gente formava adultos feridos emocionalmente, que feriram gerações e gerações acabavam replicando isso quase como uma maldição hereditária, mas eram bagagens que eles carregavam, feridas emocionais carregadas e que passavam adiante, simplesmente por replicar coisas que na cabeça de muitas pessoas funcionavam anos atrás, mas que na realidade isso não funciona. Isso só cria distanciamento e falta de vínculo, de relacionamento entre as famílias e os filhos. Perde-se a autoridade. Perde-se a autoridade, que são vários fatores. Já conversamos muitas vezes, né, Patrícia, sobre essa questão, né, de o quanto a autoridade, quando ela é vivida, não imposta. Né, uma autoridade vivida, baseada em valores, nessa autoridade que vem do alto, o quanto a gente consegue desenvolver afinidade,
né? Porque hoje há, né, e o mundo hoje quer nos colocar isso, né, Patrícia, de um distanciamento dentro da própria casa. É entender que parece que são pequenas ilhas que estão colocadas ali, parece que cada um tem uma vida separada e tudo, e isso não pode acontecer desse jeito. E é necessário, né, a gente entender e trabalhar a autoridade dentro da nossa casa. Sim, e quando você fala assim, questão da autoridade, não, igual a Bruna também explicou, o Júlio falando, não é sobre autoritarismo, é saber, uma forma talvez mais simples de explicar, vamos falar da hierarquia dentro de casa, não é desrespeito. Às vezes nós pais, que eu me coloco também porque eu sou mãe, a gente perde a ordem da hierarquia de dentro de casa. E a criança, o adolescente, para ele ter uma noção e ter uma firmeza para caminhar, a gente tem que passar para ele, assim, como é que eu posso explicar? A gente tem que explicar para ele e dar uma estabilidade, uma direção para ele, e não o contrário. Ele tem que saber para onde ele vai, e quem vai fazer essa parte somos nós enquanto escola, nós orientadores e na família, porque tem que unir tudo, para que a criança tenha um bom desenvolvimento. Aí quando a gente fala de autoridade, tem que ter uma referência, eu ainda brinco muito. Antigamente, a coxa do frango era para o pai e para a mãe, porque eles eram autoridade dentro de casa. Hoje, a culpa de nós pais é tão grande que a gente dá a coxa de frango para o filho e come o pescoço. Sabe? A carninha do pescoço. Então, para que o filho vai querer desenvolver? Ele não tem uma referência de autoridade dentro de casa. Não é sobre autoritarismo mandar. É sobre mostrar para ele que tem alguém que ele pode seguir, que ele pode ter uma referência dentro de casa. E isso vem dos pais. Sim. Exatamente. O Paulo, outro dia nós conversando, eu achei a referência dele muito boa. E ele falou que aqui dentro da escola nós podemos até fazer com que uma semente ela floresça e frutifique. Mas quem tem que plantar são os pais, é a família. Sim, Que precisa preparar para que ela germine e a gente possa fazer o nosso trabalho. Exato. E ela, para germinar bem, para ela desenvolver bem, né, o solo tem que estar preparado. Com certeza. A casa tem que estar preparada para que isso aconteça e esse menino cresça Sim. bem, conhecedor das relações, né, entendendo as relações. Esse exemplo que você falou da coxa, outro dia eu escutei uma pessoa falando exatamente o seguinte, falou, não, mas esse celular seu está todo quebrado e tudo, e a pessoa precisando, porque tem que fazer serviço de banco, aquele negócio todo, mas o filho está com um iPhone de última geração. Eu falei assim, mas que mudança é essa? Né? Sim. Quem tinha que estar ali, né, começando as coisas Eram os filhos. são os filhos. Né? Falando sobre Então, assim, essa relação precisa ter, e muitos pais hoje, né, famílias, estão com medo, né, de decepcionar o filho. Sim. Ou na vontade de, eu não tive e agora eu vou prover, de passar na frente das coisas. Exatamente. E o menino precisa entender que ele precisa seguir um caminho, que ele precisa observar a dificuldade e a valorização de tudo aquilo que ele tem. Sim. Falando sobre Vagarosamente. essa autoridade, né, e autoritarismo, é importante a gente diferenciar o que seria autoridade. Porque muitos pais, assim, têm na cabeça que eles precisam ser mais permissivos e agradar mais os filhos. Parecem que eles querem essa aprovação dos filhos, querem esse amor, né, sem medida, quero agradar meu filho em tudo, e fica nessa tentativa de permitir tudo. E não pega esse papel de autoridade, não exerce esse papel de autoridade sobre os filhos. E como é que seria esse papel de autoridade em casa, né? Seria um trabalho de sabedoria, de cuidado, de vínculo, de relacionamento, e não de permissividade, não dar tudo aos filhos. O que é permissividade? A gente vê isso tão patente hoje dentro das nossas famílias. Porque é uma maneira compensatória. Devido ao estresse, à correria louca nossa, nosso tempo, não tem prazo para nada. O que acontece? Nós precisamos compensar isso. Compensamos a ausência com coisas. E quando nós falamos de autoridade, as coisas, elas são perecíveis. São perecíveis. Então nós precisamos tirar esse tempo para ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. Para contar das histórias, para contar das vivências, das experiências que nós passamos e o quanto isso foi importante para nós. Né? As quedas, os nossos erguimentos.
Então, há uma necessidade extremamente urgente que a gente tenha mais tempo de qualidade com os nossos filhos. Né? Talvez seja até uma afronta, né? As famílias hoje, mas eu preciso trabalhar e é 1, 2, 3 empregos, porque eu tenho a prestação do carro, eu tenho a prestação da casa, e a gente vai, né, colocando em segundo, terceiro, quarto plano, estar de maneira mais afetiva e efetiva com aqueles que são realmente um grande dom de Deus nas nossas vidas. Sim. Quando Deus nos confia os filhos, Ele olha para nós e enxerga em nós uma capacidade maravilhosa. Mas é necessário essa disposição nossa em viver esse tempo maravilhoso que é cuidar dos nossos filhos. Então a gente vê hoje muita desculpa, né? Tanta coisinha que a gente coloca para não estar com os nossos filhos. Se paga tudo, que é tudo muito fácil e rápido, não, faz e paga e resolve. Então as nossas famílias precisam entender de uma vez por todas que nós precisamos tirar tempo dos nossos filhos. Uma dessas reuniões com os pais eu até falava, né, e citava uma fala do nosso saudoso Padre Léo, né? Ele falava assim: os pais precisam sentir o cheiro de seus filhos. Júlio, os pais hoje está tudo separado demais, o quartinho do menino é em outra cidade. Exatamente. Né? Então está blindado de tudo e de todos, parece que a gente quer uma super proteção. E o medo do conflito. Medo do conflito. O medo do conflito. Acontece uma coisa, não sabe como lidar, não desmerecendo a classe, mas vou ter que mandar para o psicólogo. Mas sempre que seria uma conversa dentro de casa, de pai e mãe com a criança, para ela poder entender. Isso é verdade. Tanto que o nosso trabalho, né, Patrícia, assim, a gente faz o acompanhamento com a criança, com o adolescente, mas de maneira nenhuma a gente não pode separar os pais desse processo terapêutico. Exato. Do filho. A gente precisa fazer orientação parental com os pais. Ele é a parte mais importante, né? Claro, a parte mais importante ali da vida dos filhos. Então não tem como eu fazer um trabalho com os filhos sem envolver os pais, sem orientar eles, passar um direcionamento sobre como fazer isso também em casa, né? Como dar direcionamento também em casa. Então, de maneira nenhuma seria um trabalho assim, só com o filho, mas a família toda é envolvida nesse processo. Mesmo porque, mesmo sendo uma ciência e tudo mais, para quem não sabe, a psicologia funciona a partir dos valores. Não é que a gente tem uma caixinha e coloca todo mundo dentro daquela caixinha para fazer o adolescente funcionar e a família ser funcional. Começa com os valores dentro de casa. Como que funciona dentro da sua casa os valores, o que é importante para você, o que você quer passar para o seu filho. A partir daí a gente monta alguma coisa para trabalhar e de fato ajudar, auxiliar aquela família, não é, Bruna? Sim, trazer a responsabilidade de volta para os pais. Autoridade de volta para eles. Sim. Eu acho que é o ponto bem assim que principal mesmo, né? Trazer essa autoridade. O pai e a mãe saberem que eles têm que agir como pai e mãe. Correção é importante. E não como amigos. O não é essencial na vida da criança. No luz para o caminho. Né? O não é essencial. Sim. São pouquíssimos sims que a gente fala. E uma quantidade de não, mas assim, pontuais, corretos, atenciosos, explicativos. O menino tem que entender o porquê do não, saber que ele não pode, que ele não deve, que não está no momento. Ah, não, mas... uma frase, né, que todo mundo já ouviu. Mas fulano vai. Mas você não é fulano. Não é fulano. Gente, eu odiava essa frase quando eu era adolescente. Hoje eu entendo ela. Não é. Não é. Você não é filho. Meu filho, minhas regras, meu cuidado, minha atenção. Né? E uma coisa que me chama muita atenção hoje é quanto a você utilizar da autoridade que você tem enquanto pai e mãe. Ai, mas o meu filho vai ficar muito traumatizado e depois vai ter que ir para o psicólogo. Gente, pai e mãe vai traumatizar filho e tem que traumatizar. Não tem como, não existe esse que não traumatiza. Porque se não traumatizar agora, falando no termo, né, do menino entender que existem conflitos e tem que resolver esses conflitos, se não resolver agora e achar que está tudo muito fácil, a vida lá na frente vai mostrar a dificuldade das coisas. Sim. E aí pronto. Aí vamos falar um exemplo típico do celular. Ah, mas todos os coleguinhas têm celular, meu filho vai se sentir indiferente, ele vai carregar um trauma. Aí eu te pergunto, você prefere que seu filho carregue o trauma de não ser todo mundo, de não ter um celular, ou você dá e depois você não dá conta, vai controlar a rotina, o desejo por fazer uma coisa diferente? Aí depende qual é a escolha que você vai fazer. Bem assim que funciona. Então a gente entende, no final das contas,
que hoje há uma crise de identidade. Né? Quando falo desse cuidado parental, dessa instrução parental, nós precisamos entender e mostrar para os pais, também para os filhos, que existe uma autoridade que nos foi dada do alto e que ela quer ser luz nas nossas vidas. Então é necessário. Então os pais não assumiram ainda, não entenderam isso, né? Por N motivos, claro. Mas precisamos ser uma escola como ativo que somos, estreitar essa comunicação. Porque infelizmente não tivemos uma escola de pais. Né? Nós tivemos uma escola de pais. Vou ter um filho daqui de 5 anos, então não tem uma escola de pais? Tem. Então é meio que consertando o motor de um carro andando. Então é necessário agora que haja uma comunicação mais aproximada. E a Bárbara sempre comenta e cobra isso, né? Que a gente estreite cada vez mais essa comunicação, porque quando nós encontramos no contexto familiar, no contexto escolar, essa comunicação, a gente consegue realmente encontrar os frutos que nós precisamos. Existe hoje, de maneira meio que institucional já, essa questão de duvidar e criticar a autoridade. A gente vê isso, né? Você vai para as redes sociais, é a coisa mais tranquila hoje para alguém é falar mal de uma autoridade. Tranquilo. Falo mal de um juiz, eu falo mal de um presidente, eu falo mal de um deputado, eu falo mal de uma pessoa. E aí vai. O professor, nossa, e tem pais que assumem a bronca também e entram também na mesma luta. Sim. Não, esse professor ele precisa ser reformulado mesmo, ele está fazendo muito mal para o meu filho, ele não consegue mais cuidar do meu filho. Né? Então a gente vê muito isso. Então há essa necessidade, primeiro de reestabelecer e fortalecer a autoridade no contexto familiar. Estabelecer e confirmar a autoridade no contexto escolar, para que eles possam, a partir dos desafios, de tudo aquilo, dos conflitos que vamos experienciar em ambos os lugares, acontecer o crescimento que nós esperamos e é sonho nosso, né? Enquanto educadores e pessoas que querem ver uma sociedade melhor, né? Ter homens e mulheres melhores. Exato. Sim, com certeza. Nesse tocante agora, trazendo para dentro da escola, o professor como autoridade, né? O tão importante essa participação dos pais, o entendimento de ver isso. Mas não o professor autoritário, mas aquele que está ali para dar um caminho dentro daquela disciplina que ele estudou, desenvolveu, conhece para o filho. Então, o aluno da mesma forma, e a gente conversa muito com os nossos professores, ele está sempre mostrando postura, uma postura de conhecedor, sabedor, daquele que vai apresentar para aquele menino conhecimento. E ele passar a reconhecer o professor como tal. Então, os exemplos que nós, professores, damos dentro, fora da escola, também é observado e os alunos nos observam muito sobre isso. Sim. E reflete muito na nossa autoridade Bem da sala de aula. Bem assim que funciona. Essa referência. Então, como os pais são referência para os meninos, nós também temos que ser referência para esses alunos, todos nós professores. Vamos pensar num dado estatístico, né, que a gente vê uma média nacional, que os professores, eles muitas vezes gastam, né, durante o seu momento da aula lá, em torno de 30% a manter a disciplina dentro da sala. Agora vamos pensar, gente, uma aula de 50 minutos, 30% para poder manter a organização no lugar. É muita coisa. Né, para que a pessoa respeite. Tem alguém aqui na frente que quer ensinar. Então, 30% desse é uma perda muito grande, né? Sim, então, precisamos trabalhar isso. Então, se o pai já trabalha isso em casa, nessa questão da autoridade, dele saber que entrou uma pessoa na sala, né? E deve atenção a ela, né? Saber cumprimentar, ir até ela, pegar na mão. São as coisas que meus meninos, todo mundo que chega, tem que levantar e apertar na mão. Vai tudo bem e tudo. É o da benção, né? E se for o mais velho, né? Seja um tio, um primo, chega lá, mas vem pedir a benção. Sai de casa, pede a benção. Volta de casa, pede a benção. Acorde de manhã aqui, eu já mando ali. Aí, essa semana mesmo, eu já coloquei lá no grupo lá do Pedro, João Vitor, Ana Clara e Nara, a gente tem um grupinho. E eles, né, todo mundo estudando fora. Eu falei, meus filhos, vocês não têm que esperar eu abençoar vocês para vocês me pedirem a benção. Então, vocês estão acordando cedo indo para a faculdade?
Já acorda, bom dia, pai, mãe, a bênção, pai e mãe. Não espere que a gente mande a mensagem primeiro. Isso, muito bem. O escritor sagrado ali do Eclesiástico fala para nós que a bênção dos pais edifica a vida dos filhos. Exatamente. Então, é um elemento, eu acho que é essencial para a minha lida diária, a bênção dos pais, né? Isso é muito importante, porque é algo, como já falamos desde o início dessa primeira conversa aqui, né? É o que vem do alto, né? Independente se meu pai é isso, minha mãe é aquilo, mas aquele que tudo pode e que teima em estar em nós, quer a partir deles nos abençoar para que a gente tenha, né, uma vida edificada, um dia edificado. E uma vez edificado, vamos edificar aquilo que nós encontramos também pelo nosso caminho. Isso é muito importante. Só um adentro aí nessa questão de autoridade. Eu vejo que hoje em dia falar mal de autoridade, né, e de forma desrespeitosa virou algo cultural, algo comum em muitas casas. Eu não concordo com muitos políticos, a maneira como eles governam o nosso país, mas eu preciso respeitar eles. Então, se os filhos veem os pais com esse ódio, com esse desrespeito por pessoas que estão governando o nosso país, o que os filhos tiram de exemplo nisso? Eu não vou respeitar a autoridade, seja qual autoridade for. Se eu não concordo, eu não respeito. Isso não funciona. Eu não concordo, mas eu preciso respeitar, é a autoridade. Exatamente. Está instituído. Um exemplo disso é aqui na escola, às vezes, assim, o aluno não respeita o professor. Aí, assim, lógico, não é apontando nada nem ninguém, mas o que será que os pais estão falando da autoridade do professor para o filho dentro de casa? Será que não resolveria parte desse 30% da guerra lá dentro da sala de aula para manter a ordem, para passar o que eu vim para ensinar para os meninos? E é algo que tem que acontecer desde a portaria, com Francisco Soélia, as meninas da limpeza, as meninas da secretaria, os professores de direção, né? Tem que com todos. Por isso a necessidade de a gente comunicar e ter uma só voz quando se fala de autoridade. Por isso essa necessidade de estreitar. Então é um desejo, né, da direção dessa escola que haja esse estreitamento, essa aproximação quanto à comunicação. Para não gerar ruídos também. Porque quanto mais espaço você dá, mais coisa entra ali no meio, né? Então precisamos não deixar que isso aconteça. A Patrícia falou de um elemento também muito interessante, para que se mantenha a ordem. A ordem. Olha só que coisa interessante. Já deu o gancho. Esse é um ponto, né? Para que essa ordem aconteça, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, primeiro, gente, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 14, ele vai lembrar isso para nós, vai nos lembrar desse Deus que não é confusão, desse Deus que é ordenado pelo amor e nos chama a ordenar também a nossa vida. Todo o capítulo 14 dessa primeira carta aos Coríntios vai nos chamar a essa responsabilidade. Porque a ordem como virtude, e precisamos entender duas situações, né? Tem essa ordem interior e essa ordem exterior. Então nós precisamos, para que essa ordem exterior, que é tão deteriorada hoje nos nossos meios, né, de convivência, ela precisa ser cuidada, mas precisamos olhar um pouco para a ordem interior. Os nossos meninos, os nossos pais, né, nossos professores precisam entender isso. Senão a gente vai acabar caindo no erro de tratar as situações, né, ali como uma coisa muito reativa. Aconteceu, eu faço. E tem algo que eu preciso pensar. Então nós somos ordenados para algo muito maior e melhor. Na segunda carta, também na primeira carta, aos Coríntios, lá no capítulo 2, do 7 a 9, Paulo fala para nós de uma realidade que nem olhos viram, nem ouvidos escutaram, nem coração sentiu, pressentiu, mas que já está preparada, organizada e ordenada para que eu e você possamos experimentar. Mas essa ordem interior precisa ser trabalhada. Ele precisa entender que, além de tudo isso que é palpável e sensível aqui, nós somos ordenados a algo muito maior. Essa ordem interior, ela vai sim ser manifestada na nossa ordem exterior. Então é necessário que em casa, vamos lembrar, para que os pais lembrem de maneira pontual que existe algo em nós, uma força vital que nos move para o bem. Mas de vez em quando ela é nossa inimiga. Sim. Né? Quantas vezes nossos instintos brigam contra isso, né? Bem assim, então a gente desorganiza interiormente, mas a oração diária, o cuidado dos pais, a proximidade com essa palavra vai organizar interior. E eu falo para você, Júlio, Patrícia e Bruna, um ser humano ordenado, organizado, de maneira interior, ele é transbordo.
Ele é transbordo de algo maravilhoso e nós experimentamos aquilo que nós transbordamos. Então é necessário trabalhar na sementinha lá no início, né? A gente fica corrigindo. Lá em casa, eu falo para você, porque eu já errei um monte, tem hora que eu volto à minha memória, faço anamnese lá da minha vida familiar. Meu Deus do céu, meus meninos são sobreviventes, né? Desse jeito, né? Então a gente precisa reestabelecer essa ordem interior, né? É mostrar para os nossos filhos que existe algo que nos chama e que quando nós coadunamos, a gente combina com essa lei interior, com esse chamado interior, uma vez organizado, a gente consegue ser na vida familiar, na vida profissional, na escola, mais organizado. E aí a parte externa acontece. Exatamente. Quando fala de ordem, né, eu lembro muito, me vem muito à cabeça sobre a organização emocional, em como esses pais estão emocionalmente. Porque eu vejo muitos lares, assim, de pessoas emocionalmente abaladas. E famílias, assim... desestruturadas também. Então, se eu não estou de forma organizada, tem uma ordem emocional aqui dentro de mim, o que eu vou passar para minha família é só desordem, é só desorganização. Isso vai refletir também em todo o contexto familiar. Nessas trocas de papéis, é filho exercendo o papel de pai, é pai exercendo o papel de filho, nessa desordem total familiar e emocional de todas as pessoas ali do contexto familiar. Então eu necessito dessa ordem emocional para que na minha família, na minha casa, todos os papéis possam estar alinhados e possa haver esse direcionamento na minha casa, na minha família. Quantas vezes, né, Paulo, na orientação aqui, nós deparamos com situações assim, em que durante um atendimento, durante uma conversa com o aluno, por conta de questões que ocorreram dentro da escola, que precisam disciplinares, que precisam ser alinhadas, no aprofundamento da conversa, fala assim, opa, então quer dizer que essa questão disciplinar aqui dentro vamos deixar em segundo plano, porque esse menino está passando por tanta coisa fora da escola, que nós precisamos ajustar primeiro essas questões para depois caminhar aqui dentro. Então, essa é um fator essencial dentro dessa organização. E muitas vezes a gente verifica questões disciplinares de nota, de comportamento na escola, mas na realidade o fundo ainda está dentro de casa, precisa ser organizado, precisa ser alinhado, precisa ser mexido dentro de casa. E quando fala de ordem também, que o Paulo traz muito organizar, assim, mais do espiritual, eu fico pensando também aqui dentro do trabalho que a gente faz enquanto psicólogo, educador também, o organizar mesmo, de ter a previsibilidade, porque a criança ou adolescente, ele necessita de organização e previsibilidade para ter também até um controle emocional melhor, né? É onde a gente trabalha, que eu ainda até brinco, falo que eu sou apaixonada com adolescente, de você sentar, como é que está a sua alimentação, como é que está seu sono, vamos organizar um horário para você fazer cada coisa, não fazer duas coisas ao mesmo tempo, é o literalmente organizar, mas isso também precisa estar organizado em casa, porque ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa de uma continuidade, aí é onde entra a parceria família-escola, não tem como funcionar sozinho. Falando hoje do PDI, né? Do PDI, gente. Falando hoje do PDI. Do PDI, o Projeto de Desenvolvimento Individual. Não tem como o aluno funcionar, o adolescente, a criança funcionar, se não tem uma previsibilidade. Isso aí, trabalho emocional, que a Bruna falou também. E se o pai não acompanhar em casa, né, que você estava falando hoje? Se o pai não acompanhar, Júlio, eu posso fazer a Bruna, o Paulo. Tá lindo aquele não papel. Funciona. Escalas, horários e tal, como é que vai organizar o estudo? Sim. Mas se o pai não acompanhar em casa, o menino pega aquele papel ali, deixa de lado, abre o celular e a vida segue. Bem assim que funciona. Eu sou um entusiasta da primeira pessoa do plural. Vamos. Vamos fazer. Não, então nós temos lá, né? Nós temos esse PDI, é claro que meu filho vai desenvolver, só que eu preciso entender o negócio. Mas eu sou parte fundamental no processo, porque eu sou da rotina do meu filho. Então, muitas vezes, eu estou validando situações que contrariam, né, a ordem interior do meu filho, quando eu negligencio, talvez, o estar junto e fazer algo juntos. Precisamos trazer isso para a primeira pessoa. A correção ela é sempre, né,
pontual, precisa acontecer, ela deve acontecer realmente sempre. Mas eu sempre vejo assim uma necessidade da gente aproximar, que a correção seja por proximidade. Então, quando a gente faz estudo na primeira pessoa do plural, nós precisamos, vamos fazer dessa maneira. Então, de maneira, entenda até que inconsciente, o menino vai absorvendo que, meu Deus, nas coisas boas e ruins, meu pai e minha mãe também estão comigo, então eu não estou só. Então, cria esse vínculo que transcende o corpo a corpo. Né? Ele sentir essa segurança e, por consequência, uma harmonia interior, por consequência, uma autoridade respeitada, por consequência, uma ordem exterior, mas que realmente possa construir. Sim. Isso é muito importante. Então, vamos trabalhar isso também nesse sentido. Isso né? mesmo. E na escola, assim, Júlia, a questão da ordem dos meninos, como você acha de ver isso? Olha, novamente remetendo àquele ponto de organização. Falo, não, Júlio, mas esse negócio é ultrapassado demais, as carteiras alinhadas. Não tem problema. Colocar as carteiras em círculo, colocar os alunos em grupo, colocar eles sentados no chão, mas para tudo precisa ter um comando claro, organizado, para que eles possam entender o porquê daquilo. Então, mesmo em algo que parece estar desorganizado, mas ele está organizado, porque ele foi bem orientado. Preparado. Né? Não sei quem falou sobre previsibilidade. Isso. Né? Então, o menino precisa ter a ordem, indica isso. Ontem, na aula do Dr. Júlio, né, nós estamos aí fazendo a disciplina de neurociência para o mestrado em neurociências do comportamento humano, ele falando sobre o cerebelo e ele falando nas questões de organização do nosso sistema nervoso, né, em que tudo é predito. Então, primeiro eu entendo, ou seja, chegou aquela informação, eu vou processar aquela informação, já não vou dar uma ação de imediato, apesar que parece ser muito rápido na nossa ação, né? Mas primeiro a ação chegou, ela foi alinhada e entendida. Depois ela vai falar o seu culpado. Para fazer essa ação, eu vou precisar mobilizar tanto os músculos, fazer esse movimento, nessa velocidade, todos os cálculos. Para só depois filtrar para saber quais são essenciais naquele primeiro momento e quais são depois. Então, para tudo existe uma organização muito bem delimitada. Então, precisa ser predito. Então, o professor, nessa hora, tem uma importância muito grande. Né? O menino precisa ter essa previsibilidade. Então, mesmo na sala de aula, se é um trabalho em grupo, o menino precisa entender o porquê daquele trabalho em grupo. Se é a sala de aula padrão, está organizado porque é padrão. E essa organização, ela traz esse equilíbrio para o menino. E da mesma forma, agora puxando o PDI, levando para casa. Sempre falo com os pais. O menino terminou de fazer o dever, ele almoçou, você tem um período de descanso perfeitamente, e tudo, começou a fazer as tarefas. Aula dada, aula estudada, revisa o conteúdo e passa. E já, o que nós temos amanhã? Amanhã tem aula de matemática, tem aula de português, tem aula de soft skills, tem educação física, tem aula de ciências, livro dentro da pasta. Livro dentro da pasta. Terminou 5 horas da tarde, terminou 7 horas da noite, 8 horas, livro dentro da pasta, caderno fechou. Amanhã ele pode acordar 5h30, está tudo organizado, pode acordar 6 horas, pode estar organizado, pode acordar 10 para 7 e pular da cama desesperado, que é só pegar a mochila e jogar nas costas, porque já está tudo organizado. Está tudo pronto. Que desafio, né? Não, mas se fizer continuamente, repetidamente, Sim. o corpo treina. Por que Oscar ficou com o apelido de mão santa? De mão santa. Muito treino. Muito treino. Muita repetição. Muita repetição. Aprende. Todo corpo bem treinado não tem limite. Já dizia o Bruto, ciclista lá de Belo Horizonte, para todo corpo bem treinado não tem limite. Então, se ele treina bem, se treinar o cérebro bem,
se tem um entendimento bem, né? Se tem na ordem bem, né? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Esse é o sonho de todos nós, né? Bem assim que funciona, mas a gente precisa compreender que essa mudança de comportamento, ela nunca vai acontecer de maneira extraordinária, no estado de Deus, com uma coisa grandiosa. Meu Deus, ele era ruim hoje, ele é sensacional. É disciplina. Não, é disciplina. Treina. Coisinha besta. Terminando de almoçar, encosta a cadeira. Quantas e quantas casas a gente vai visitar e no contexto familiar ali, tentar harmonizar o contexto familiar, a gente chega e vê, né, os filhos terminam de almoçar, não recolhe seu prato, não volta a cadeira para o lugar, deixa de qualquer maneira e vai fazer outra coisa. Peraí, gente. A primeira coisa, eu preciso recolher meu prato, eu preciso encostar minha cadeira, eu preciso me colocar à disposição para levar o prato de alguém ou outro. Desse jeito não é coisa que são coisas simples no nosso dia a dia. De acordar de manhã e falar um bom dia com meu pai. Eu acordo de manhã agora, quando falo de previsibilidade. Eu acordo de manhã, eu tenho esse itinerário. Eu preciso louvar e bendizer a Deus pelos meus pais. E se tem uma coisa que fortalece a certeza, assim, essa parte parental, papai e mamãe, é quando os nossos meninos olham para nós com essa necessidade. Eu preciso estar no meu pai. Eu quero pedir a bênção, eu quero estar com ele. Então, são coisas que nós vamos aprendendo pouquinho em pouquinho que, com certeza, a gente vai criar, né, uma habilidade, né? uma habilidade diferenciada lá na frente. Então, nosso cérebro é bem treinado para isso. Mas o que mais falta, né, eu entendo muito assim, que é essa lealdade com nós mesmos. Talvez a verdade, o que acontece, muitas vezes um pai chega aqui, né, Patrícia, Bruna, lá na orientação, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, não sei mais o que eu faço com meu filho. Aí você pergunta, o que você tem feito com seu filho? Aí Deus, então está faltando um pouquinho que a gente seja verdadeiro com nós mesmos. Eu estou sendo incapaz de cuidar do meu filho. Eu não sei como fazer. Chegar e falar para o orientador, falar para o professor, não é chegar e terceirizar a culpa, mas falar, eu não estou conseguindo lidar com meus filhos, porque eu não sei fazer isso, eu quero aprender. E uma coisa tão interessante hoje, quando essa verdade ela nos impulsiona, a gente busca, eu falo comigo, eu paro de me sabotar, de querer me enganar, que eu estou sendo um ótimo pai, porque eu dou isso, aquilo outro. Eu me engano com isso, não posso me enganar com isso, eu preciso buscar nas ciências criadas, em tudo aquilo que hoje, principalmente a neurociência disponibiliza para nós, né, Júlio? Para que a gente possa ser mais assertivo. Porque nenhum pai erra por queremos. Não. A gente erra por ignorância. E as consequências hoje, nesse tempo onde tudo é muito rápido, né, se nós não formos verdadeiros com os nossos princípios, leais com o nosso propósito de vida, o que vai acontecer? Nós vamos descobrir a palavra, nós vamos estragar os nossos filhos, nós vamos ser responsabilizados por isso. Nós seremos responsabilizados por isso. Então é necessário a gente ser um pouquinho mais verdadeiro. E é o terceiro tema, né? O terceiro eixo transversal que quer nortear essa ação na escola. Verdade. É verdade. Então, pessoal, no que a gente está observando essa questão da ordem, da organização e tudo, e da autoridade, tudo isso conflui para algo que é muito maior, que é a verdade nisso tudo. Aí você pega aquela parte da família, da dificuldade da família, né, de atender os anseios do filho, mas ele precisa ser verdadeiro. Mas isso vai ser um tema para o nosso próximo encontro. 3, 2, 1, já. Então, a gente vê que o quanto é importante quando nós falamos de autoridade, falamos de ordem. Mas existe algo, e isso precisa acontecer dentro das nossas casas, de vivermos a verdade, né, de nós mesmos. Sermos leais ao propósito de vida, né, não sermos, na vida dos nossos filhos e para nós mesmos, sabotadores. Nós devemos a verdade uns para os outros. Mas é um tema que vai demandar um tema, né, que vai demandar um tempo precioso e a gente precisa fazer isso num momento especial. Acho que vai dar uma hora de conversa. Com certeza. Com certeza. Porque hoje o ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro é um grande desafio. No mundo de tantas e tantas, viver por aparências. Né? Um mundo virtual que nos engana, que nos ilude. Então precisamos ser mais verdadeiros, principalmente com os nossos meninos, com os nossos filhos também, com os nossos alunos. Então vamos ficar para esse tema
para ser debatido outra vez, né? Esse tema da verdade. Mas obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Muito obrigado a todos. E nós ficamos por uma outra vez. Ficamos para o fechamento com o tema verdade. 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 Tchau, tchau. Deus abençoe, obrigado.